Fala, pensadores! E aí, vamos para cima. Estamos aqui resolvendo as questões da prova de raciocínio lógico matemático que caíram na prova para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, que ocorreu dia 26 de janeiro de 2025. Vamos para cima. Um perito criminal investiga marcas de frenagem em uma estrada após uma série de acidentes em um mesmo trecho. As distâncias das marcas de frenagem em metros foram medidas em relação ao ponto de colisão, obtendo-se os seguintes valores que foram registrados pelo perito. Então, uma hora o perito mediu e encontrou 19 metros, em outra ocasião ele mediu e encontrou 22, 20, 18, enfim. Foram feitas várias medições aí e encontrou vários valores distintos. Percebam que aqui, esses dados, eles não estão em ordem crescente nem decrescente, eles estão desorganizados, né, dados brutos. Perceba que de 19 para 22 aumentou, de 22 para 20 diminuiu, mas nós precisamos, para resolver essa questão, criar um rol, que é colocar os dados de forma organizada. Existem rols de forma crescente e existem rols decrescentes. Mas no caso aqui, no nosso enunciado, é solicitado colocar em ordem crescente, tá? Escrevendo-se essa lista em ordem crescente. Vocês vão perceber que o autor dessa questão ele foi muito benevolente. Benevolente, Valdir? Foi sim. Porque aqui ele deu um roteiro, uma receita de bolo para você calcular o quartil 1 e o quartil 3 nessa questão. Tá bom? Então, veja bem que ele poderia não dar. Ele poderia muito bem exigir esse conhecimento prévio do concurseiro. Mas aqui ele não quis. Era só seguir, gente, o roteiro que está aqui nessa questão. Tá bom? Então vamos seguir assim, ipsis literis. Primeiro, vou colocar aqui, ó, vou seguir isso aqui, ó. Vou colocando em negrito tudo que eu estiver desenvolvendo naquele momento. Então, no caso, veja bem. Escrevendo-se essa lista em ordem crescente, pode-se dividi-la em dois grupos de 7 valores. Então, aqui, ó, é porque aqui, se você contar, você verá que tem 14 valores aqui. Primeiro ponto, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar isso aqui em ordem crescente. Então, aqui eu aproveito que eu estou no Excel. Claro que colocar em ordem crescente são 14 valores só, é muito fácil, né? Mas aqui eu vou aproveitar o Excel e vou... Aí, legal. Vamos colocar em ordem. Aí, ó. Agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar isso aqui e vou classificar menor para maior. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu transpor. Opa. Deixa eu transpor aqui, ó. Legal. Preocupar com isso não. Na prova você simplesmente ia colocar em ordem crescente os dados, são poucos dados, não ia perder tempo com isso não. Aqui eu estou aproveitando o recurso que está em mãos, tá bom? Aqui, ó, classificado menor para maior, beleza. Então, agora eu vou pegar isso aqui e vou colar aqui, ó. Beleza, show de bola. Então a única coisa que eu fiz aqui foi colocar do menor para o maior. Deixa eu deletar esse lixo aqui para baixo. Bacana, show de bola. E aí, Valdir, colocamos em ordem crescente. O que nós fazemos? Ele pediu para dividir esse conjunto aí em dois grupos de 7 valores. Para facilitar aqui, ficar bem didático, deixa até eu colocar aqui tudo do mesmo tamanho, beleza? Bom, eu vou pintar aqui, ó, com uma cor os primeiros dados, tá? Os 7 primeiros valores. Eu vou pintar com outra cor os últimos dados, beleza? Show de bola. Então ele falou, coloque a ordem crescente e separe em dois grupos de 7 valores, cada grupo. Legal. Então isso aqui nós obedecemos. Vamos seguir a receita de bolo dele. Então aqui, ó, em cada um desses grupos haverá um termo central denominado quartil. E perceba que facilitou demais a vida, porque como é uma quantidade ímpar de valores, nós temos um valor central aqui muito fácil. Perceba que aqui olhando só para o subgrupo azul, perceba que como temos 7 valores, se eu escolher o 19 aqui, ficam 3 dados para a esquerda dele, menores que ele, e 3 dados maiores que ele à direita. Então aqui eu vou marcar, ele chama isso aqui de quartil, então vou marcar de uma outra cor, vermelho. Beleza? Vou marcar os quartis aqui, ele fala que são chamados de quartis. Em cada grupo desse, pega o termo central e chama de quartil. E aí ele fala, então até aqui, ó, obedecemos. Até aqui obedecemos. O quartil do grupo formado pelos menores valores, que é o azul ali, né,
que são os menores, já que colocou crescente, tá crescendo da esquerda para a direita. Então, o quartil do grupo formado pelos menores valores é representado por Q1, enquanto o quartil do outro grupo é representado por Q3. Legal? Então, ele está falando que o quartil dos menores valores é o Q1 e o quartil dos maiores valores ele chama de Q3. Beleza. Então, até aqui, ok. Em um conjunto de dados, valores fora do padrão são ditos outliers. Então, isso aqui é o conceito de outlier que ele te deu. Ele poderia não ter dado, pressupondo que você já teria esse conhecimento prévio, levado para a prova. Né? Legal. Então tá. Como que nós encontramos os outliers? Ele fala que ainda são considerados outliers os valores maiores que... E ele dá um cálculozinho aqui, dá uma fórmula para a gente. Ó. Calcule agora uma coisa, e os menores, maiores que isso aqui e menores que esse outro valor aqui. Só que perceba que existe algo em comum entre essas duas fórmulas. Perceba que esse fator 1,5 vezes Q3 menos Q1, aqui, ó, 1,5 vezes Q3 menos Q1 aparece em ambos. Então eu vou calcular isso aí. 1,5, deixa eu copiar isso aqui. 1,5 vezes Q3 menos Q1. Vou calcular primeiro dentro do parênteses, Q3 menos Q1. Q3 é quanto? 22. Não é isso? Q1 é quanto? 19. Então, 22 menos 19, 3. Vezes 1,5, que está fora do parênteses, 4,5. Então, isso aqui deu 4,5. Legal. Só que ele pede para pegar Q3 e somar nesse valor aqui, ó, que nós acabamos de calcular. Então, Q3 mais 1,5 vezes Q3 menos Q1. Vamos fazer isso. Então, vamos pegar o Q3, que é 22, e somar no 4,5. Então, vamos encontrar quanto? 22 mais 4,5, 26,5. Beleza. E ele pede também para pegar o Q1, que é o quartil 1, que é o 19, menos esse fator aqui, ó, que é esse valor que nós encontramos aqui, ó, que é 1,5 vezes Q3 menos Q1. Então, pegue o Q1 e subtraia dele, tire dele isso aqui, ó. Então, pegue o Q1, que é 19, e subtraia dele esse 4,5. 19 menos 4,5, quanto que dá? 14,5. Beleza. Esses dois valores que nós encontramos, utilizando ali a receita de bolo dele, vamos colocar destacados com o de verde, tá bom? Legal. Só que ele fala que o que são os outliers? São considerados outliers os valores maiores que essa soma aqui, ó, Q3 mais 1,5, maiores que 26,5, e os menores que essa diferença, que Q1 menos esse fator. Agora vamos lá, vamos ver. Vamos verificar se existe outlier à esquerda. Existe desses números fornecidos para a gente, dessas medições realizadas pelo perito, existe algum número menor que 14,5? 18 aqui, ó, que é o menor número, é menor que o 14,5? Não, então não tem outlier à esquerda. Agora, desses números que das medições do perito, os números que nós estamos trabalhando sobre eles, existe algum número ou alguns números maior ou maiores do que 26,5? Existe, que é o 30. Então, existe apenas um outlier, que é o 30, ou seja, um número fora do padrão, fora desse intervalo, né, de referência, que é um outlier à direita, que é o 30. Então, com base nisso, o que fala aqui conosco? Com base nessas informações, pode-se afirmar corretamente que o conjunto de distâncias registradas pelo perito não possui outlier? Falso, porque o 30 aqui é um outlier, uma vez que ele está fora desse intervalo de 14,5 a 26,5. Beleza? Então, é falso afirmar que não possui outlier. Opção B, possui um único outlier, perfeito, sendo esse maior do que Q3, perfeito. O único outlier, que é o 30, é maior do que o Q3, que vale 22. Então, a opção correta é a B. Legal, é a B. Vamos ver porque as demais estão incorretas? A C afirma para nós o seguinte, possui um único outlier, até aqui ok, sendo esse menor do que Q1. Não. Não. Muita pessoa erraria porque pensaria assim, ele não está afirmando, gente, que o 14,5 é um outlier. Ele está afirmando que se dentre esses números aqui dados tivesse algum número menor que esse 14,5 que nós calculamos, esse número seria o outlier. Entendeu? E não tem.
Então não tem nenhum outlier menor que o Q1 aqui. Tá ok? Não confunda isso. Então, aqui a letra D fala que possui 2 únicos outliers, falso, porque só possui um único outlier, que é o 30. E a E também tem esse erro que fala que possui 2 únicos outliers. Então a opção corretíssima é a opção B. Perfeito? Vamos para cima. Força e honra.